Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para nossa aula sobre controle matricial. Não é nada muito difícil, mas é um conceito, digamos, que você já deve ter visto sendo aplicado na empresa de vocês de uma ou outra forma, perfeito? Tudo bem que aqui ele vai ter mais, digamos, técnicas e maneiras específicas de como ele é aplicado, mas não é algo muito difícil de ser visto no dia a dia. Vamos começar. Introdução. O controle matricial propõe um exame detalhado dos gastos e ganhos dentro da empresa, definindo metas específicas de cada gerência, mas somente de uma forma que cada área realmente consiga atingir. No ano de 1999, a Ambev conseguiu uma economia em seus gastos de 152 milhões utilizando o controle matricial. O controle matricial envolve principalmente 4 conceitos. Variável de análise é uma conta contábil, um grupo de contas contábeis que possuem lançamentos provenientes do mesmo pagamento, exemplo, folha de pagamento, perfeito? Pacotes são grupos de variáveis de análise. Aqui vocês vão ver que tem uma certa lógica que digamos que um abrange o outro. Exemplo, gastos com RH. Então a folha de pagamento vai estar dentro ali dos gastos com RH, perfeito? Então basicamente você expandiu para um grupo que agrupou ali as variáveis. Isso que são os pacotes. Entidade. Pode ser um centro de custo ou uma unidade organizacional da empresa. Para cada entidade definido um gestor que será responsável pelas suas variáveis de análise ou pacotes sobre sua responsabilidade. Matriz de controle matricial. É uma matriz onde as linhas são pacotes, enquanto as colunas são gestores e departamentos responsáveis por todos os pacotes que estão abaixo dele. Entretanto, cada linha possui um gestor à parte, entidade, que poderá atuar entre diversos departamentos. Com a tabela já fica mais fácil conseguir entender isso aqui, perfeito? Vamos dar aqui um exemplo. Tem certas entidades aqui, ok? Que nós temos aqui, por exemplo, gastos com manutenção, gastos com viagens, gastos com compras e gastos com energia, perfeito? E nós temos o gestor do departamento 1, gestor do departamento 2, gestor do departamento N, aqui pode ser 3, etc. Qualquer departamento poderia ser. Cada um desses departamentos vai ter gastos e demandas relacionados a essas areazinhas aqui, perfeito? Correto? A estes pacotes. Por exemplo, dentro do pacote viagem, nós teríamos que tipo de variáveis? Nós teríamos as variáveis, por exemplo, hospedagem, alimentação, pagamento de diária, entre outras coisas, perfeito? Então, cada uma desses pacotes está envolvendo variáveis internamente. Mas vamos dizer aqui, cada um desses gestores, dentro do seu departamento, vai ter gastos específicos com cada um desses pacotes aqui, perfeito? Então, o gestor, teoricamente, ele fica responsável por avaliar todos esses itens diferentes aqui e conseguir controlar os funcionários para que eles consigam fazer economias. No controle matricial, além de ter esse mesmo tipo de gestão, tá? Ele mantém essa gestão tradicional. Nós temos aqui um segundo tipo de gestor, que vai ser um gestor responsável pelos pacotes e variáveis que estão envolvidos especificamente aqui dentro desses tipos de itens. Por exemplo, aqui vai ter um gestor responsável por energia. Então, este gestor ele vai monitorar a energia em cada um dos departamentos da empresa, ok? Os gastos que demandam energia. E, ao mesmo tempo, vai ter os gestores de cada departamento que também vão avaliar esses itens. Por isso que se fala controle matricial, eles formam por meio dessa matriz, onde se cruzam gestores que são responsáveis pelos departamentos, e temos outros gestores responsáveis pelos tipos de gastos em si, ok? Por exemplo, vai ter um gestor aqui responsável por viagens. Então, além dos gestores que já monitoram as viagens de seus funcionários, vai ter também um gestor que vai ser responsável pelas viagens de toda a empresa. Então, ele vai poder avaliar por meio de outras digamos assim, outro tipo de prisma, outro tipo de análise, comparando departamentos diferentes, a demanda que um departamento fez, por exemplo, que gerou economias em um aspecto, que o outro também poderia aplicar. Então, ter uma gestão cruzada entre as pessoas, dessa forma fica mais fácil de conseguir atingir uma maior eficiência. Porque para um gestor de departamento já é difícil conseguir dar atenção devida em cada um desses itens. Então, para auxiliar ele, cada um, digamos, os grupos de variáveis e gastos e demandas que tem dentro do seu departamento, para cada tipo de pacote, vai haver um outro gestor que vai poder ajudar ele especificamente com esses itens. Então fica muito mais fácil de pegar e cruzar as informações. Como eu disse, isso aqui não é um conceito difícil de ver na prática das empresas no dia a dia, porque às vezes isso aqui não precisa ser aplicado, digamos, em todos os pacotes e variáveis, ter um gestor específico. É comum de ver nas empresas terem gestores que atuam por meio desse tipo de técnica. Eles vão estar responsáveis por um tipo de gasto específico e vão ajudar os outros gestores a conseguir bater metas ou propor metas para eles conseguirem fazer reduções ou propondo soluções de determinadas maneiras diferentes, ok? É difícil ver isso aqui em menor ou maior escala. Só que o próprio conceito de controle matricial, digamos, da forma mais macro, como uma ideia por si só, como uma técnica por si só, ele emprega que isso aqui tem que ser empregado numa empresa como um todo para poder atingir os melhores resultados, senão acaba sendo empregado de uma forma mais isolada.
Caso, por exemplo, uma empresa tiver que fazer, funcionários fazem muitas viagens e começar a ter problema com isso e quiser fazer uma economia, muitas vezes ela vai designar alguém para ser responsável por fazer essas melhorias na empresa inteira. Então, em síntese, atingiria parcialmente o que está sendo proposto aqui, tá bom? Mas, de maneira geral, o controle matricial é caracterizado pelo emprego desse tipo de conceito numa empresa como um todo, e aí sim você vai conseguir ver as melhorias desse tipo de processo ser implantado. Mas como funciona? Em um departamento comercial de uma empresa, por exemplo, temos funcionários que viajam constantemente. Obviamente, o gestor desse departamento fará o controle dos gastos provenientes desse tipo de ação. Mas com o controle matricial, poderia existir uma entidade responsável por despesas com viagens, o que faria com que esse tipo de atividade fosse duplamente fiscalizada e gerenciada. Qual que é a questão aqui? Igual foi falado. No, digamos, método de gestão tradicional, onde o gerente seria responsável ali por um departamento, por exemplo, ele teria muitas outras coisas para conseguir controlar simultaneamente. E às vezes, para ele, algumas outras coisas vão ser mais prioridade que determinados itens. Então, por isso que essa gestão cruzada faz tão bem. Porque às vezes, até mesmo que esse gestor pode desdenhar por N motivos, estou falando que a culpa é dele. Pode ser às vezes porque ele é passado por ele metas e outras coisas que ele tem que cumprir, que alguns itens afetam mais que outros. Então, ele vai priorizar esses determinados itens. Então, seria útil ter um segundo gestor ali que pudesse ajudar eles com esses outros itens que não consegue dar tanta atenção. Essa gestão dupla, e digamos, é diferente de como se tivesse 2 gestores para o mesmo departamento, entende? No mesmo nível. Isso geraria mais conflitos. Nesse tipo de modelo aqui, você consegue reduzir ainda poucos conflitos. Não digo que você consegue acabar, justamente porque tem essa imagenzinha aqui, que são os 2 gestores disputando, mas ainda assim é melhor que 2 pessoas fazendo exatamente a mesma função. Geraria muito mais conflitos. Assim, a empresa fortalecerá sua supervisão por meio do cruzamento de pontos de vista distintos sobre os mesmos objetos. E como vai ter pessoas mais especializadas em determinados tipos de situações, em determinados tipos de áreas, e em outras funções também, digamos, um pouco mais abrangentes, você consegue tirar o melhor desses 2 tipos de visão, ok? Esse tipo de situação gera 2 consequências principais. Economia, isso é óbvio, porque a partir do momento que você vai ter pessoas, gestores responsáveis, especializados em determinados tipos de gasto, eles vão conseguir trazer economias para todos os departamentos com os devidos apontamentos, porque essa experiência trouxe isso para eles. Mas ao mesmo tempo, a partir do momento que você sai metendo o nariz nos departamentos alheios, que já estão sob a tutela dos gestores, que têm suas experiências também, conflitos são inevitáveis, né? Só que o que a empresa quer é economia, conseguir atingir maior eficiência e propagar isso como dentro da cultura da empresa. E o controle matricial realmente ajuda nisso e é fatídico que você consegue ver os resultados positivos disso. Os conflitos também consegue ver. Controle matricial e o orçamento. Esse processo começa com o gestor do departamento fazendo seu próprio orçamento. Em seguida, esse orçamento é dividido em pacotes e cada pacote ganha um gestor, entidade, que também pode ser gestor dos pacotes similares ou não de outros departamentos, a escolha da empresa. O controle matricial é visivelmente caro e exige muito empenho da empresa na sua execução. O sucesso ou adoção e sua permanência dependerá muito dos resultados alcançados. Então, o que muda aqui dos conceitos que a gente viu até agora, juntamente alinhando isso no orçamento? Você pode simplesmente pegar nessa mesma estruturação que você vai ter ali das variáveis que estão envolvidas nos gastos de cada departamento. Quando cada gestor ali fizer o seu planejamento orçamentário para o próximo período, pode ter, digamos, outras pessoas que vão ser responsáveis por analisar gastos comuns entre diversos departamentos e tentar alinhar eles para uma maior eficiência, perfeito? Tentar ver, por exemplo, o que um departamento faz que o outro também poderia fazer. Então, esse gestor vai conseguir, digamos, uma maior eficiência, uma maior acurácia e conseguir alinhar ali diferentes orçamentos da empresa, né, que são os pequenos orçamentos que vão compor o grande orçamento da empresa futuramente, da melhor forma possível, ok? Então esse tipo de conceito é totalmente aplicável na gestão orçamentária, porque você consegue, digamos, uma maior fiscalização, consegue ter uma maior eficiência e é um processo que você nitidamente consegue ver a melhoria contínua nele acontecendo. Ele é uma cobrança dupla para cada tipo de item. Então, consequentemente, a empresa vai se alinhando para um objetivo maior, ok? E dessa forma também não sobrecarrega os gestores tradicionais, porque vai ter novos gestores trabalhando com essa parte com economia junto com eles. É diferente de simplesmente chegar para o gestor e falar para ele cortar gasto em determinadas áreas. Isso é muito mais difícil de ser feito do que se tiver esse trabalho duplo com alguém que seja especializado em cada tipo de gasto. Algumas áreas da empresa já possuem um controle duplo, sendo feito tanto pelos departamentos que fazem o seu uso, quanto pelos outros que são responsáveis pelas áreas específicas que são entrelaçadas com os demais. Exemplos, departamentos de RH, compras, logísticas. Esses departamentos eles prestam serviços para outras áreas e muitas vezes eles respondem de acordo com as demandas dessas áreas. Então já há esse entrelaçamento e essa gestão dupla, ok? Mas o controle matricial, ele sai um pouquinho disso, principalmente porque ele entra em tópicos mais específicos, ok? Tópicos que muitas vezes não vai ter um departamento responsável por ele. Então acho que a principal distinção entre esses 2 métodos, digamos, não 2 métodos, entre essas 2
esses dois conceitos seria justamente esse. O controle matricial é dividido, digamos, em grupos menores de gastos ali, colocando pessoas como responsáveis por eles de maneira para tentar atingir essa eficiência, ok? Claro que numa empresa pode não ser necessário fazer isso com todos os tipos de gastos, vai sempre focar naquilo que é mais impactante, porque tempo é dinheiro e as pessoas que vão fazer esse tipo de gestão não são baratas, elas têm que ter conhecimento, então quanto mais alinhados com os interesses das empresas elas tiverem, quanto mais resultados elas puderem trazer, melhor para todos, correto? Melhor o investimento feito nelas. Tipos de gerenciamento matricial. Nós temos dois tipos aqui que nós vamos explorar. Gerenciamento matricial de despesas. O seu objetivo principal é a redução de gastos, podendo também gerar vários benefícios. Conhecimento detalhado dos gastos da empresa, definição de metas justas, desafio para os gestores, tanto para os de coluna quanto os de linhas, avaliação detalhada do desempenho de cada área, identificação e implementação de melhorias nas demais diversas áreas. Criação de um orçamento mais acurado, além de facilitar o seu acompanhamento. Então, o gerenciamento matricial de despesas é isso que nós estamos falando agora, principalmente, tá bom? O segundo tipo se distancia um pouco, mas vocês vão ver que porque tem outra aplicação, correto? Então, é esse gerenciamento matricial de despesas que basicamente nós vamos utilizar, ou é o mais adequado a ser utilizado ali para o desenvolvimento de um orçamento, ok? Para o acompanhamento orçamentário e até mesmo poder fazer que a empresa tenha uma maior eficiência na gestão dos seus gastos ali. O segundo tipo é o gerenciamento matricial de receitas. Vamos falar um pouquinho dele e já dou uma síntese aqui no final. O seu objetivo é a criação do controle e planejamento anual de vendas, buscando aumentar a receita operacional líquida e a rentabilidade da empresa. A ideia é atingir metas de volume, preço e lucro por meio de planos de ação. Nesse tipo de gerenciamento matricial, às vezes os gestores de linha podem ser divididos entre produtos ou projetos. Então o foco aqui já muda nessa questão da contenção de custos e acurácia na previsão dos gastos que a empresa vai ter no futuro, das demandas dela, ok? Além desse controle, cada unidade de negócio, fábrica, loja, estabelecimento, etc., é feito por seus gestores, haverá ainda um responsável por cada produto ou serviço prestado. Então, além dos gestores tradicionais que a empresa já tenha, você, além de tudo, vai ter ali gestores responsáveis por cada tipo de produto. Comercialmente falando, isso aqui faz muito sentido, perfeito? Porque o que acontece? Digamos assim que a empresa, ela fabrica diversos produtos diferentes. E ela tem suas próprias lojas. Vamos dar um exemplo à Apple, que a Apple torna qualquer exemplificação extremamente clara. A Apple ela tem uma linha de produtos diferentes, correto? A Apple ela tem o iPhone, ela tem o iPad, ela tem o Apple Watch e ela tem os AirDots. Deve ter mais produtos além desse que eu falei, lembrei aqui agora, tá? Mas vamos dizer esses 4. Uma Apple Store, a loja respectiva da Apple ali, ela tem uma série diferentes, digamos, de vendedores com focos diferentes ali para fazer suas vendas, perfeito? E o gestor dessa loja, para ele o que importa muitas vezes é o resultado final. Só que uma empresa por um todo, pode importar para ela resultados de determinados aparelhos que eles atinjam, digamos, sucesso maior em determinados momentos, porque você quer popularizar um determinado produto, aquele produto, digamos, foi um recém-lançamento, então você espera a maior quantidade de vendas possíveis para ele, então você quer mais atenção nele, correto? Então, existe ali uma divergência entre as expectativas e interesses de cada um dos gestores envolvidos. Então é adequado você colocar, por exemplo, um gestor para pegar e nortear as lojas para que elas continuem a atingir os melhores resultados em seus determinados produtos também, ok? Seriam pessoas, agentes comerciais, gestores comerciais especializados em determinados produtos. E eles vão alinhar junto com os gestores que estão propiciando a venda de diversos produtos diferentes ao mesmo tempo, melhores resultados para determinados produtos ou outros. Isso de acordo com a demanda da loja, de acordo com a demanda da empresa, demanda da marca e por aí vai, perfeito? Eu acho que assim consegui ficar razoavelmente claro, mas se não, aqui tem uma tabela para ajudar a ver esse tipo de situação. Então, além dos gestores das filiais, correto, que normalmente existem, nós vamos ter também os gestores por produto. Esses gestores de produto não vão ficar presentes em cada uma das filiais, não vai ter um gestor de filial para cada produto, porque isso aqui seria extremamente caro. Mas cada gestor de determinados produtos pode ficar responsável por N filiais, e dessa forma conseguirem a eles melhores resultados por cada tipo de produto, ok? Essa gestão aqui pode ver que ela está muito mais numa área comercial do que realmente uma gestão de custos, uma gestão aplicada ali na parte orçamentária, ok? Então ela tem um foco diferente, mas ainda assim extremamente válida, mas que deve ser olhada com um outro aspecto, ok? Para atingir outros objetivos. Então aqui, finalizando essa aula, conclusão. Quais são as vantagens? Como mais pessoas participam dos processos de decisão, a quantidade de erros tende a ser menor, tá? Aqui está escrito menos, mas deve ser menor. Depois corrija aqui no slide. Permite conhecer o ponto de vista de outras pessoas sobre os assuntos. Existe a possibilidade de aprender
com mais de um gestor simultaneamente. Então, como tem mais pessoas envolvidas com especialidades diferentes e focos diferentes, isso acaba gerando um enriquecimento maior para todas as pessoas envolvidas. Pode gerar conflitos, mas ao mesmo tempo essa quantidade maior de controle. E essa, digamos, visão mista que pode ser feita ali pelo gestor de determinadas, digamos, entidades ali, é a forma que ele vai conseguir ver e cruzar informações de diferentes áreas, isso pode gerar uma maior eficiência para todas elas. E desvantagem, como mais pessoas participam dos processos de decisão, as aprovações são mais lentas e podem correr atrasos. Então, por exemplo, você vai ter que ter a aprovação de 2 gestores diferentes, tudo bem que 2 ainda seria um número pequeno da hierarquia, mas isso já acrescenta mais pessoas para assinar do que o normal. Então, se o processo muitas vezes já demora numa empresa, pode demorar mais ainda. Pode gerar conflitos, então algumas pessoas podem se sentir menos motivadas a desempenhar essas funções por causa dos conflitos que são decorrentes desse tipo de gestão. E mais poder local pode significar menos poder na hierarquia. Isso aqui nem sempre é um problema, tá bom? Mas em geral, se a empresa demanda de mais controle, é uma empresa que quer ter todas as suas funções ali corretamente amarradas, esse tipo de situação aqui pode gerar alguns probleminhas. Perfeito? Gente, em geral é isso, tá? Controle matricial é basicamente você inserir mais gestores, só que em vez de ter mais de um gestor por mesmo departamento, você divide esses departamentos ali, as variáveis e gastos que estão envolvidos, ou até mesmo produtos, em gestões específicas, de maneira que sempre tenha 2 pessoas responsáveis por cada processo dentro da empresa. Não digo que seria 2 pessoas com as mesmas exatas responsabilidades, mas por meio de gestão cruzada você conseguir que cada tópico de interesse da empresa tenha mais de uma pessoa avaliando simultaneamente, uma com mais funções ali correlatadas e outra unicamente nesse tópico específico. Perfeito? Eu acho que na aula como um todo ficou claro esses conceitos, mas lembrando que aqui tem meus contatos, qualquer dúvida que tenha, qualquer problema que apareça, entre em contato comigo que a gente resolve. O exercício de aula de hoje, ele tem ali, se eu não me engano, são 3 exercícios de verdadeiro e falso, um exercício. São 2 exercícios ali que são discursivos, um que vale 2 e outro que vale 3. Esse que vale 2, vocês têm que conseguir dividir em pacotes conforme está aqui. Cadê aqui? Aqui. Vocês têm que indicar entidades, pacotes e variáveis, perfeito? Mostra-se ali para vocês indicarem possíveis agrupamentos. Ele é extremamente simples, não vão se confundir com relação a isso, certo? Ali, acho que no próprio exercício eu já dei alguns exemplos, tá bom? Mas se não, eu vou escrever ali no tópico como que pode ser feito corretamente para evitar que vocês tenham dúvidas, tá bom? Então, gente, em geral é isso, tá? E outra questão que tem lá discursiva é uma questão simplesmente explicando sobre o conceito que está sendo aqui passado na própria aula, tá bom? E daí vocês têm que aplicar isso juntamente com o orçamento, ok? Então, gente, muito obrigado e até a próxima aula. Um grande abraço. E lembrando, tá? O controle matricial é uma área extremamente importante. Como foi dito, não é difícil vocês conseguirem ver isso aqui no dia a dia da empresa em menor ou maior escala. É algo que, assim como o que vai cair até a próxima aula, vai cair dentro da prova também, tá? Mas o foco de tudo, assim como essa questão que foi passada ali, discursiva, é que vocês consigam aplicar e associar diretamente a sua função dentro de praticamente um controle orçamentário, tá? Esse é o foco da disciplina e, consequentemente, é isso que nós vamos tirar desse tipo de conceito aqui, ok? Muito obrigado, gente, e até mais.